E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Silva e equipe Necrópolis para mais uma aula. E hoje eu vou correlacionar as informações que eu dei no vídeo anterior sobre sufocação, tá? Asfixia por sufocação direta, com um caso real de uma mãe assassina. Mas antes de mais nada, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá, sufocação direta, tá bom? E também dá uma checada no Insta do Necrópolis, tá bom? É aqui, ó, Necrópolis. Esse é o logo para você encontrar lá. Então, vou falar sobre Mary Beth Rowe Tinning e também sobre a síndrome de Munchausen por procuração. O que significa a síndrome de Munchausen? Síndrome de Munchausen seria uma pessoa acometida por uma doença que é uma hipocondria excessiva. Então, em 1951, essa patologia foi descrita por um psiquiatra americano, onde ele percebeu certos comportamentos estranhos nas pessoas que exageravam nas doenças e nos sintomas. Então você não tem um amigo ou uma amiga, um parente, que sempre está mais doente que você? Sempre tem uma história mirabolante sobre uma doença? Então se você está com o dedo doendo, ele está com uns 10 dedos doendo. Se você está com um resfriado, ele teve uma dupla pneumonia e ficou internado e quase morreu. Você já encontrou alguém assim? Então, sintomas exagerados. E por que chama síndrome de Munchausen? Porque o Barão de Munchausen era um lendário contador de histórias que exagerava nos seus contos, cheio de animais gigantes, fantásticos, e ele participou da guerra russo-austríaca, tá? E ele contou que em uma batalha ele sentou na bola de canhão e viajou o campo de batalha inteiro sentado nessa bola de canhão. Para você ter ideia do nível dos contos exagerados desse Barão de Munchausen. E o psiquiatra americano, então, ele usou, né, essa alusão de uma pessoa com contos exagerados para a doença. O que acontece com a síndrome de Munchausen por procuração não é uma pessoa que exagera nos próprios sintomas, e sim das pessoas de quem ela cuida, de quem ela é tutora. E normalmente é a mãe que exagera nos sintomas dos filhos. Então, sempre está levando a criança no médico, criança com sintomas gastrointestinais, sempre passando mal, perdendo o dia de escola. A mãe escuta os sintomas no hospital e começa a simular na criança, às vezes até envenenando. Tem uma série e um filme muito bacana que nós vamos indicar nos próximos dias. Fica ligado que você vai saber qual é. Então, essa mãe desenvolve doenças na criança para receber atenção, muito provavelmente, e, infelizmente, a grande maioria dos casos evoluem para o óbito da criança. É fatal. Nesse caso, Mary Beth Rowe Tinning, ela era uma mãe devotada de 3 crianças. Olha ela aí, não parece, né? Então, ela foi acusada, ou melhor, ela é suspeita de ter matado os 9 filhos. 8 naturais, o que já é um absurdo, 8 filhos naturais de parto, né, de gestação, e um adotado. Tá? Como que é o caso? Seguinte, Mary Beth, ela era enfermeira num hospital que era só atravessar a rua da casa dela, chegava no hospital. E aí, em 63, ela conheceu o Joe Tinning e eles se casaram. Se casaram, tiveram 3 filhos e tudo ia muito bem, obrigado. Ela tinha a Bárbara, nascida em 67, o Joseph, nascido em 1970, e a Jennifer em 71, e estava tudo bem. E o que aconteceu que virou a chave na cabeça dessa mulher? A filhinha de 8 dias, Jennifer, teve um mal súbito, foi levada para o hospital, que era só atravessar a rua, e aí diagnosticado meningite meningocócica, fatal. A criança morreu em 24 horas. Os amigos, família, sociedade, né, todos ficaram estarrecidos com a morte precoce dessa criancinha.
E nos Estados Unidos, eles festejam, de certa forma, a morte. Tem aquele buffet, o catering dentro da casa. As pessoas visitam, dão as condolências para a família. E ela parece que gostou de receber atenção, receber o carinho das pessoas que iam lá para dar as condolências. Fato é que 20 dias depois morreu o menino com 2 anos. 6 semanas depois morreu a Bárbara com 4 anos de idade. No mínimo, as pessoas começaram a desconfiar. Depois, no julgamento, começaram a especular. Eu percebi mesmo que ela ficava feliz durante o velório, que ela parecia satisfeita. Mas pode ser só especulação. O que acontece? Então vamos lá. Jennifer, com 8 dias de vida, dia 4 de janeiro de 72, morreu de meningite. Foi a primeira morte. Com 2 anos de idade, em 20 de janeiro de 72, Joseph é encontrado morto. Ela atravessa a rua com ele no colo e a equipe médica não tem muito o que fazer. 6 semanas depois, em março de 72, Bárbara dá entrada no hospital com crise convulsiva e morre. E em 1973, nasce Timothy, que com 20 dias é encontrado morto no berço. Olha aí, travesseiro, hein? Fica a dica suspeita. A sociedade começou a ficar atenta. Nossa, coitada dessa mãe. Só que atenta pelo contrário. Coitada dessa mãe, que deve ter uma doença genética, o marido e a esposa, e uma doença fatal. As crianças estão fadadas à morte. Nossa. Em 75, nasce Nathan, que com 5 meses de idade, ela foi levar o menino dar uma volta de carro, e de repente ele morreu. Ela entra no hospital com ele já morto, e as pessoas começam a ficar comovidas na cidade, certo? O que fizeram com ela? Nasceu uma criança chamada Michael e foi para a adoção. E fizeram ali um esquema para ela adotar essa criança, para ela enfim ser mãe com tranquilidade, já que a morte poderia ser por uma doença genética, certo? Só que não foi o que aconteceu. Olha só. Mary nasce em 78, que com 3 meses, em janeiro de 79, é encontrada morta na cama, é levada para o hospital e a equipe também não tem muito o que fazer. A 6ª morte. Jonathan nasce em 79, em março de 80, com 5 meses, também é encontrado morto na cama. Certo? Michael, em março de 81, é encontrado morto na cama também. Aí acendeu uma luz de alerta nos investigadores, nos delegados, na equipe médica. Opa! Só aí. Até o adotado morreu, pode parecer que tem uma chance dessa mãe ser assassina, Só que não tinha muito o que fazer. Exumação na altura do campeonato era quase que inviável. Eles ficaram atentos quando ela engravidou novamente, em 85, Nasceu Tammy, que veio para o mesmo destino fatal. Com 5 meses de idade, ela foi encontrada morta na cama. Ela atravessou a rua para o hospital com a criança no colo e imediatamente a delegacia foi avisada. Levaram para fazer necrópsia e os médicos legistas indicaram sufocação como causa da morte. O que é muito provável que aconteceu com os outros também. E aí que, por fim, ela é julgada, um julgamento de 6 semanas. O júri declarou a culpada e recebeu a sentença de pena de prisão perpétua, de 20 anos a perpétua. Olha aqui a foto dela saindo do tribunal já para cumprir sua pena e a foto das criancinhas.
Do Jonathan, da Bárbara, do Michael, o adotado, da Mary, o Nathan, o Joseph e a última, a Tammy. O que acontece? Seguinte, galera. Ela foi presa, prisão de 20, no mínimo 20 mais a perpétua. Recorreram, vários advogados recorrendo, e ela acabou por sair da cadeia. E o marido, mesmo sabendo de tudo isso, estava lá esperando para levá-la para casa. Surpresos? É normal o marido ir buscar, mas olha só, em 74, ela envenenou o marido. Ele deu entrada passando mal no hospital, descobriram que ele tinha sido intoxicado por um medicamento que ele não tomava após tomar uma sopa que ela preparou para ele. E aí no tribunal, ele foi perguntado pelo juiz, mas você não desconfiou de nada? 9 filhos mortos, você não desconfiou de nada? E ele falou, um homem, o marido, né? O marido tem que acreditar na sua esposa. Essa história acabou de uma mãe, síndrome de Munchausen por procuração, uma assassina serial dos filhos, isso é raríssimo, tá? E nos próximos dias nós vamos indicar uma série e um filme relacionado à síndrome de Munchausen por procuração. É incrível, não perca, fica com a gente. Qualquer coisa, deixa um comentário, eu vou ter um prazer imenso em responder vocês qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.